Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras de pessoas no meio do nada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Todo verão minha família e a família do meu tio tiravam uma semana de férias juntos. Sempre íamos para algum lugar diferente. Em um verão fomos acampar e nos divertimos bastante. No ano seguinte, porém, meu irmão e eu convencemos meu pai a alugarmos uma casa na floresta. Era uma área semelhante à do acampamento, mas ficar numa casa parecia mais divertido do que dormir no chão. Meu irmão mais velho, Alex, e minha prima Jéssica tinham a mesma idade, e eram como melhores amigos quando estavam juntos. Eu meio que era o pato porque tinha 2 anos a menos. Naquela idade, 2 anos faziam uma grande diferença. Acho que eu tinha uns 12 anos e meu irmão 14. A casa era legal, estava num lugar remoto sem vizinhos por perto. Era uma estrutura de madeira menor, com uma varanda que dava para a floresta. Nossos pais adoraram o isolamento, e tenho certeza de que foi meu pai quem encontrou o lugar. Isso foi antes do Airbnb, mas era um aluguel de curto prazo semelhante. Havia apenas 2 quartos que ficavam para os pais. Nós 3, as crianças, acabamos acampando na sala de estar, onde havia um sofá-cama e um outro grande sofá. Embora gostássemos de ficar lá, não havia muito o que fazer na maior parte do tempo. Meu irmão, minha prima e eu costumávamos sair sozinhos durante o dia. Havia um pequeno lago nas proximidades e também passávamos tempo na casa ou brincando na floresta. Um dia estávamos na floresta jogando algum jogo que Alex e Jéssica tinham inventado. Não lembro os detalhes, mas foi divertido por um tempo. Como disse antes, eu era um pouco mais novo e me sentia excluído. Sabia que meu irmão estava ficando irritado. Então ele começou a ser muito grosso comigo, sempre encontrando uma forma de me irritar. Ele era realmente um mestre em me provocar. Logo eu estava muito bravo com Alex e saí sozinho enquanto meu irmão ria de mim, o que só piorou as coisas. Segui uma trilha fraca que se aprofundava na floresta. Logo, estava mais longe naqueles bosques do que jamais estive antes. Cerca de 15 minutos depois, notei alguém atrás de mim. Imaginei que fosse o Alex ou a Jéssica vindo se desculpar, então continuei caminhando sem querer enfrentá-los ainda. Mas quando minha curiosidade falou mais alto, olhei para trás e vi que não era meu irmão nem minha prima. Era um homem que eu nunca tinha visto antes, e ele estava se aproximando. Aumentei meu ritmo tentando me afastar dele. Não sabia se deveria me preocupar, mas estava desconfortável o suficiente para querer fugir. Afinal, a floresta deveria ser privada para nós. Ou, pelo menos, eu pensava que era. Não havia vizinhos por perto e, definitivamente, não era uma trilha pública para caminhadas. Os bosques estavam densos ao meu redor, dificultando minha visão. Não ousei gritar por ajuda porque estava com medo de que isso só atraísse mais. O caminho mal era visível à minha frente, coberto de folhas caídas e galhos. Tinha que tomar cuidado para não tropeçar, mas também não podia diminuir a velocidade. Eu continuava dizendo a mim mesmo que meu irmão ou minha prima perceberiam que eu tinha sumido e começariam a me procurar, mas no fundo, eu sabia que eles não poderiam fazer muito por mim. Não demorou muito para eu começar a correr desesperadamente. A cada poucos segundos olhava para trás para verificar o homem. Parecia que ele estava acompanhando, mesmo que eu estivesse correndo rápido. Depois de correr o que parecia uma eternidade, comecei a ficar muito cansado. Havia uma dor aguda a cada respiração. Diminuí o ritmo para uma caminhada rápida, tentando ouvir qualquer sinal do homem me seguindo. Estava silencioso, exceto pelo som dos meus próprios passos. Então, pensei que poderia tê-lo perdido. Mas quando olhei para trás novamente, vi que ele ainda estava lá. Foi então que percebi que não tinha um plano. Apenas corri esperando encontrar meu caminho de volta, ou encontrar meu irmão e minha prima. A ideia de estar perdido lá fora com um estranho me perseguindo me fez sentir mal. Tentei lembrar qualquer conselho que tenha ouvido sobre o que fazer quando se está perdido. Eles costumam dizer para ficar parado, mas isso não parecia uma opção com alguém possivelmente me seguindo. Finalmente cheguei a uma bifurcação no caminho e fiquei ali por um momento. Sabia que essa poderia ser minha melhor chance de perder o homem. Fui para a direita, pensando que poderia contornar em direção à casa. O caminho estava um pouco coberto de mato, o que me fez pensar que não era muito ousado. Isso era bom e ruim. Bom porque talvez o homem não me seguisse por ali, mas ruim porque era difícil de passar. O caminho acabou realmente dando a volta e estava meio paralelo ao caminho original. Através da mata densa eu podia ver o homem.
Ele se aproximava da bifurcação onde eu estava antes e, felizmente, ele virou à esquerda. Então, eu sabia que estava salvo. Depois de caminhar mais uns 20 ou 30 minutos, finalmente vi uma clareira que levava de volta a casa. Minhas pernas pareciam gelatina, mas me forcei a me mover mais rápido. Foi um alívio ver a casa quando finalmente rompi as árvores. Nem me importei mais em ficar em apuros por ter vagado. Corri até a casa empurrando a porta, pronto para contar tudo sobre o homem na floresta. Assim que entrei, contei tudo para os meus pais. Expliquei como pensei ter ouvido meu irmão ou prima me seguindo, mas acabou sendo um homem que eu não reconhecia. Falei sobre correr, me perder e finalmente encontrar o caminho de volta. Assim que terminei minha história, percebi que meus pais não acreditavam em mim. Meu pai perguntou se eu tinha certeza de que não era minha imaginação. Eu disse que tinha certeza de que tinha visto um homem. Ele deve ter pensado que não deveria haver mais ninguém ali, o que tornou toda a situação ainda mais assustadora. Por mais que eu tentasse, não consegui convencer os adultos de que havia um homem lá fora, e eles nunca fizeram nada a respeito. Por causa disso, ficamos mais 3 dias lá, e eu não fui mais para a floresta durante todo esse tempo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aconteceu em uma viagem de acampamento que fiz com alguns amigos alguns anos atrás. Todos estávamos na casa dos 30 e poucos anos na época. Sou casado e meu filho tinha 3 anos naquela época. Mas essa viagem era só eu e meus amigos Denis e Joel. Nós costumávamos acampar juntos há anos. Não necessariamente todo verão, mas sempre que possível. O local para essa viagem era uma seção remota de um parque nacional que ficava a cerca de 5 horas de distância para nós. Era um dos lugares mais isolados que já tínhamos feito antes. Meu amigo Dennis estava dirigindo porque ele tem o melhor carro para esse tipo de atividade. Não que as estradas fossem ruins, mas achamos que faria sentido ter uma boa caminhonete, caso necessário. Os caras me pegaram cedo, joguei minha mochila no banco de trás e partimos. Quando chegamos lá, havia alguns outros carros e caminhonete por perto. Então, mesmo que estivéssemos basicamente no meio do nada, não estávamos sozinhos. Havia um local que tínhamos planejado usar porque estava no mapa e parecia ser a melhor escolha. Havia um lago bem ao lado e ficava perto de uma das casas de banho. Era uma área estabelecida, então você deveria usar as casas de banho para manter a situação sob controle. Ainda eram apenas 3 da tarde quando chegamos lá, deixando-nos muito tempo para nos instalarmos. Assim que colocamos nossos equipamentos no chão, notei que havia outro grupo por perto. Havia alguns locais separados naquela área, e um dos outros já tinha pessoas nele. Assim que nos instalamos, eu e James fomos lá dizer oi aos nossos vizinhos. Havia 2 deles sentados ao redor de uma pequena fogueira no meio do acampamento deles. Assim que chegamos perto, pude perceber que eles estavam bem bêbados. Lembre-se de que era por volta das 4 da tarde. Eu sei que muitas pessoas gostam de ficar bêbadas no mato, então não estava julgando. Conversamos com eles por menos de 5 minutos e depois voltamos para o nosso acampamento. Naquela noite estávamos nos divertindo em volta da fogueira, e parecia que estava rolando uma festa completa no acampamento dos nossos vizinhos. Mas não do tipo divertido. Podíamos ouvir eles bêbados e tagarelando, e às vezes ficavam agressivos. Pensei que uma briga estava prestes a acontecer entre eles, mas não tenho certeza se algo aconteceu. Os gritos continuaram por horas, mas eventualmente eles devem ter desmaiado e nós também. No dia seguinte, o tumulto começou ainda mais cedo. Eles estavam ouvindo música alta desde por volta de 1 da tarde. Saímos por parte do dia, e quando voltamos, passei pelo acampamento deles. Claro que havia bebida espalhada por todo lugar, e acho que eles estavam provavelmente fazendo um pouco mais do que isso. Não vi nada, porém, era apenas uma suspeita. Por volta das 6 da tarde, Dennis decidiu fazer algo a respeito porque estava realmente fora de controle. Ele foi até o acampamento deles para falar sobre o barulho. Eu assisti de longe e estava um pouco nervoso sobre como seria o encontro. Quando Dennis retornou, sua expressão disse tudo o que eu precisava saber. A conversa não tinha ido bem. O cara com quem ele falou basicamente mandou ele ir se catar. Segundo Dennis, eles estavam bem bêbados e parecia que estavam prontos para brigar com ele só por ter ido lá. Dennis disse que saiu de lá antes que as coisas chegassem a isso, mas me disse que se tivesse ficado mais tempo, as coisas teriam ficado feias. Isso não me surpreendeu muito porque parecia que eles estavam prestes a brigar entre si na noite anterior. Nós aguentamos mais uma noite e no dia seguinte, levantamos e fizemos uma caminhada ao redor do lago que ficava ao lado do nosso acampamento. Não vimos nossos vizinhos enquanto estávamos lá fora,
provavelmente porque ainda estavam desmaiados na noite anterior. Quando voltamos da nossa caminhada, esperávamos que os caras tivessem ido embora. Em vez disso, encontramos 3 deles rondando ao redor da nossa caminhonete. Um deles sentados no capô. Dennis estava claramente irritado e se aproximou deles. Antes que ele chegasse lá, corri e fiquei entre eles porque achei que Dennis precisava de um segundo para pensar antes de fazer algo que pudesse se arrepender. Assim que nos aproximamos, Dennis começou a gritar com eles para saírem. Então, um segundo deles pulou no capô da caminhonete. Pude ouvir o metal se dobrando enquanto ele fazia isso. Era um claro sinal de desrespeito e eu sabia que esses caras estavam tentando arrumar confusão. Dennis estava furioso e eu estava tendo dificuldades para mantê-lo longe daqueles caras. Eventualmente, ele pareceu se acalmar um pouco. Então eu o deixei ir. Ele se aproximou da caminhonete e, o mais calmo possível, disse para eles se afastarem. Foi então que um dos caras se levantou e empurrou o Dennis, que cambaleou para trás. Foi o suficiente para as coisas saírem do controle. Eu e meu outro amigo não tivemos escolhas a não ser intervir. Não podíamos deixar Dennis enfrentá-los sozinho. Eu não brigava desde a escola primária, então mal sabia o que fazer. Sempre achei que conseguia resolver qualquer conflito com palavras, mas isso foi além disso. Quando corri para ajudar Dennis, agarrei um dos outros caras pelo braço, tentando afastá-lo. Isso não era apenas uma briga de bêbados, e eu não sabia o que esses caras poderiam fazer. Saí ileso, mas Dennis levou alguns socos. Ninguém realmente ganhou, apenas nos debatemos como idiotas por um tempo, e depois todo mundo meio que parou. O importante é que eles deixaram a caminhonete em paz assim que foram embora. Decidimos partir imediatamente, mesmo que estivéssemos planejando ficar por mais uma noite. Deixe seu like e se inscreva no canal. Estava uma viagem de trabalho há cerca de 10 anos e estava dirigindo sozinho. Eu sabia que teria que passar uma noite em algum lugar na estrada, mas não havia planejado nada especificamente. Quando começou a escurecer, fiquei de olho em algum lugar para ficar. Havia muitos lugares decentes, então não me preocupei. Por volta das 10 da noite, eu sabia que era hora de parar, então parei no próximo motel que vi. O lugar era um daqueles motéis mal cuidados que você vê às vezes, mas não sou uma princesa nem nada, então parei lá. O check-in foi rápido, e o cara atrás do balcão mal levantou os olhos do celular. Ele me deu a chave e eu encontrei meu quarto, então entrei. Não tinha nada especial por dentro e cheirava a cigarro, mesmo que houvesse um aviso de não fumar na pequena mesa ao lado da cama. Nada disso me incomodou muito, então fui dormir. Acordei cedo no dia seguinte para pegar a estrada novamente. A manhã estava fresca quando saí do meu quarto. Eu só queria pegar um café da manhã e voltar para a estrada. Andando até o meu carro, notei um cara parado muito perto dele. Ele estava olhando para dentro da janela do lado do motorista, como se estivesse tentando descobrir se havia algo valioso para roubar. Apertei o botão de travamento do meu carro 2 vezes no controle remoto. Isso fez o alarme tocar levemente, e o homem pulou como se eu tivesse pego. Ele murmurou algo e se afastou. Foi estranho, mas pensei que eu tinha assustado e não pensei muito nisso enquanto ia para o meu carro. Quando entrei, olhei ao redor e me certifiquei de que nada tinha sido roubado. Parecia tudo bem. A única coisa que ficou lá foi minha velha bolsa de laptop que tinha algumas roupas sujas na época. Do lado de fora poderia parecer algo caro, então pensei que talvez fosse isso que ele estava de olho. Tenho certeza de que ele teria ficado desapontado se tivesse arrombado meu carro e roubado. Sem dar muita importância ao assunto, liguei o carro e comecei a dirigir. As estradas da manhã estavam bem vazias, do jeito que eu gosto. Estava indo bem e a estranheza do motel já estava desaparecendo na minha mente. Então, depois de uns 10 minutos, vi um carro atrás de mim mantendo o ritmo. Esse cara parecia estar um pouco perto demais de mim. Estava literalmente a centímetros do meu para-choque traseiro, e eu estava ficando nervosa. Tentei despistá-lo e virei uma rua que não teria tomado de outra forma, mas ele ficou comigo, como se estivéssemos jogando algum tipo de jogo de gato e rato. Foi quando percebi que poderia ser o mesmo cara do motel. Era apenas um sentimento na época, mas pensei que fosse ele. Aumentei minha velocidade tentando perdê-lo nas estradas secundárias. Fiz mais 2 curvas aleatórias e, eventualmente, me encontrei em uma estrada de terra que eu não conhecia. Sabia que estava perdida e o outro carro ainda estava atrás de mim. Ele estava tão perto que eu podia até vê-lo, mas era difícil dizer se era realmente o mesmo homem do motel. Eventualmente, ele realmente bateu no meu carro por trás. Desviei, mas rapidamente recuperei o controle e continuei dirigindo. Pisei no acelerador tentando fugir do meu perseguidor. Empurrei meu carro com mais força e pude ouvir o motor lutando. Eu estava tentando encontrar o caminho de volta para a estrada principal,
ou para qualquer lugar com pessoas de civilização. Quanto mais eu dirigia, mais parecia que estava indo para o meio do nada. Parecia inevitável que eu tivesse que voltar em algum momento, mas isso parecia impossível no momento. Não havia escolha senão continuar indo. Finalmente as coisas começaram a parecer mais familiares e percebi que estava voltando. Pendurei no posto de gasolina por quase 1 hora. Quando finalmente estava prestes a partir, olhei ao redor para me certificar de que não via o carro que me perseguia. Parecia tranquilo, então comecei a dirigir novamente. Pelo resto do caminho de volta, não vi aquele carro novamente. Então, acho que ele desistiu. Tenho quase certeza de que era o homem do motel que me seguiu, porque seria uma coincidência grande demais. Ele deve ter pensado que havia algo valioso no meu carro, mas estaria errado. Eu não tinha muito, e se tivesse alguma coisa, não a deixaria no meu carro durante a noite. Ainda me pergunto quanto tempo ele teria levado para arrombar meu carro se eu não tivesse aparecido. Provavelmente estava a 5 ou 6 minutos de um arrombamento no meu carro, mas consegui evitar isso também. Deixe seu like e se inscreva no canal. Moro em uma cidade pequena que fica no meio do nada. Eu estava morando lá há cerca de 2 anos na época que me mudei para lá por causa do trabalho. Um dos meus chefes tinha uma fazenda nos arredores da cidade e às vezes convidava pessoas para lá. A fazenda ficava mais ou menos a 30 minutos a pé da cidade principal e ficava entre campos de milho que se estendiam infinitamente em todas as direções. Dirigi até lá planejando aproveitar a noite e não pensando realmente no caminho de volta. A festa já estava rolando quando cheguei. Todo mundo estava do lado de fora e tinha uma fogueira acesa. Todo mundo com quem eu trabalhava estava lá. E também havia algumas pessoas que eu não conhecia. Tomei algumas bebidas mais por obrigação social do que por vontade própria. E quando percebi, já estava ficando tarde e as estrelas estavam brilhantes no céu noturno claro. Quando estava me preparando para ir embora, percebi que tinha bebido um pouco demais e não podia dirigir. Meu chefe concordou em deixar meu carro lá e voltar de manhã, já que a maioria das pessoas já tinha ido embora. Como não havia ninguém para me dar carona, decidi ir a pé. A noite estava ficando fria quando saí, mas a caminhada não era longa e eu tinha um bom casaco. Segui pela estrada com os campos de milho à minha esquerda. Estava tranquilo de certa forma, mas também era estranhamente silencioso. Sempre gostei das noites lá fora porque as estrelas eram tão intensas. Enquanto caminhava, um carro ocasional passava por mim. Eu podia ver os faróis vindo de uma boa distância, mas não me preocupei em tentar pedir carona, já que era apenas uma curta caminhada. Vi um carro vindo de trás e me afastei na estrada quando ele passou, só por precaução. Estava quase na vala quando ele passou por mim, e os faróis eram brilhantes. Tive que cobrir os olhos porque os faróis altos pareciam estar ligados. Logo passou e vi ele desaparecer à minha frente. Era um carro vermelho mais antigo e fazia barulho, quase como se algo estivesse errado com o motor. A estrada dobrava suavemente à frente e eu podia ver uma curva fora de vista. Não demorou muito desde que o carro passou para eu notar 2 figuras ao longe. 2 homens caminhando em minha direção ao redor da curva na estrada. Havia algo perturbador em sua aparência. Talvez fosse a forma como pareciam estar andando rápido em minha direção. Então fiquei um pouco perturbado. Além disso, não havia muito por lá que fosse a pé. Estávamos perto da cidade, mas eu não conseguia pensar em um motivo pelo qual alguém estaria caminhando para longe dela. Havia apenas algumas fazendas por ali. Desviei da estrada para o campo de milho à minha esquerda. As plantas eram altas, fornecendo cobertura o suficiente para me agachar e permanecer invisível. Naquele momento achei que estava sendo muito paranoico, mas é melhor prevenir do que remediar. Espiei pelos intervalos do milharal, observando-os se aproximarem. Estava agora perto o suficiente para eu poder distinguir mais detalhes. Um deles estava carregando algo longo e esbelto na mão. Poderia ser um taco de beisebol, uma barra ou até mesmo uma arma de fogo. O outro estava de mãos vazias, mas ambos pareciam perigosos. Os 2 eram muito maiores do que eu e pareciam ter entre 40 e 50 anos. Pararam perto de onde entrei no campo de milho e pude ouvir suas vozes, embora não conseguisse entender as palavras. O tom foi suficiente para me convencer de que estavam me procurando. Por que mais estariam lá fora e por que mais parariam exatamente onde deve ter me visto pela última vez? Fiquei escondido, minha respiração estava superficial e eu estava tentando fazer o mínimo de barulho possível. Fiquei ali, observando-os através dos talos de milho. Em certo momento, um deles começou a caminhar em minha direção. Por um segundo pensei que ele me viu, mas então o outro o segurou pelo braço e ambos se afastaram. Até hoje não sei por que ou o que eles disseram um para o outro.
mas por algum motivo decidiram ir embora. Depois de esperar pelo menos meia hora, saí cautelosamente do campo de milho, observando a estrada ao meu redor. Quando finalmente pisei na estrada novamente, olhei ao redor em busca de qualquer sinal deles. A estrada estava vazia, então comecei a andar novamente. Minha caminhada para casa foi rápida e levei apenas mais 15 minutos para chegar à cidade. Quando estava muito perto de casa, vi um carro vermelho passar por mim e parecia o carro de antes. Acho que os dois homens que vi antes estavam dentro dele. Foi rápido demais para ter certeza, mas acho que eram eles. Eles não pararam, então continuei e fui para casa. No trabalho na semana seguinte, contei essa história a um dos meus colegas. Descrevi o carro e ele disse que já tinha visto ou ouvido falar de um pela cidade antes, mas não conhecia o cara que dirigia. Mesmo que eu achasse que eles iam fazer algo comigo, não havia nada pelo qual eu pudesse chamar a polícia. Então, não tive a escolha a não ser deixar pra lá. Nos próximos anos, vi esse carro pela cidade algumas vezes, mas nunca tive outro encontro com o motorista. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!